seus funcionários pararam de evoluir aí na sua empresa, eu acredito que esse problema não é só deles, pode ser um problema seu. Eu sempre defendo que a culpa é do general, a culpa é do dono da empresa, e é sobre isso que a gente vai conversar agora, tá? Você até tem bons funcionários aí na sua empresa, pessoas engajadas, pessoas que vestem a camisa do seu negócio, só que você percebe que um dia essas pessoas elas estagnaram, elas não propõem mais nada de novo, elas não melhoram os processos, elas ficam presas na rotina e você começa a perceber que elas estão sempre resolvendo as mesmas coisas, então parece que elas estão no mesmo lugar. E aí, o que é que o dono pensa? Não, o problema são as pessoas. Mas se eu te falar que o problema pode ser você aí no seu negócio, ou melhor, os processos que você mesmo criou aí dentro do seu negócio podem atrapalhar o seu time, podem atrapalhar o progresso do seu negócio. É sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Quando os bons funcionários param de evoluir, porque o processo que um dia já foi uma solução, hoje pode ser uma prisão aí para o seu negócio, porque o excesso de fidelidade que você mesmo criou como líder pode atrapalhar, sobre a evolução também do seu negócio, que precisa exigir uma abertura e uma revisão constante, e também a gente vai contextualizar o porquê disso através de uma reflexão aqui que eu tive essa semana no meu próprio negócio, tá? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Rodrigo, eu sou empresário e também eu sou consultor empresarial. Eu ajudo empresários a destravarem o crescimento das suas empresas através de um processo, através de uma metodologia que eu chamo aqui de resultados, pessoas, processos e tecnologia, para alavancar os resultados aí das empresas e evitar que você fique sobrecarregado e faça do seu negócio uma prisão. Então, esse é o objetivo aqui do meu canal. Então, eu gosto de vir aqui falar sobre esses temas. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu já queria te convidar aqui para você se inscrever aqui no canal e a gente trocar ideias. Deixa aqui nos comentários o que é que você achou do vídeo, se você passa por esses problemas aí dentro da sua empresa, tá? Mas antes de mais nada, deixa eu contextualizar o porquê que eu cheguei nessa reflexão e porque eu tô vindo falar aqui nesse vídeo sobre esses assuntos. Essa semana eu estava lá na minha empresa e o que que eu percebi? A gente estava passando por um excesso de trabalho, onde o setor financeiro da minha empresa ele estava deixando de entregar coisas básicas como conciliação, coisas como conferências de caixa, coisas muito básicas que eu tinha resolvido há 2, 3 anos atrás, contratando pessoas, treinando essas pessoas e criando processos. Então, problemas básicos de um setor financeiro de uma empresa que está crescendo, que são conciliações, conferências de caixa, pagamentos em dia. Então, eu resolvi contratando pessoas, capacitando essas pessoas e criando processos para facilitar que o volume não interrompesse a própria produtividade do meu pessoal do setor financeiro. E aí, de um tempo para cá, as pessoas que trabalham comigo nesse setor aqui da empresa começaram a deixar de entregar esse básico. E esse negócio começou a virar uma bola de neve. Só que eu não via aquela situação como falta de capacidade técnica ou falta de treinamento ou falta de motivação. Tinha alguma outra coisa que eu não estava conseguindo enxergar o porquê aquele meu time que está engajado, que está motivado e que tem capacidade para fazer aquela atividade, eles não estavam conseguindo me entregar essas atividades tão básicas. E, lógico, a gente sempre vai se defender pelo acúmulo de funções e pelo acúmulo de tarefas que a gente vai somando ao longo da nossa vida da empresa. Então a empresa vai crescendo, você vai colocando só mais coisas, mais funções, mais obrigações. A gente vai crescendo como negócio, porque chegam novos clientes. Se chegam novos clientes, a gente tem mais pagamentos, mais crescimento, mais coisa para dar conta e aquele negócio vai acumulando, tá? Então eu falei, caramba, por que o meu setor não está conseguindo me entregar
que ele sempre entregou. Então eu fui lá, eu estava até viajando, não estava no Brasil, eu estava viajando e o meu sócio me ligou, olha, o setor financeiro não está conseguindo entregar as coisas. Eu falei, olha, espera, deixa eu voltar que eu quero entender o que é que está acontecendo. Qual era a solução? Vamos contratar mais gente, vamos contratar mais pessoas. Eu falei, não, calma. Primeiro eu preciso entender o que é que está acontecendo, que a gente não está conseguindo entregar o básico. Então eu voltei de viagem e percebi ali dentro de uma conversa, dentro do próprio processo do setor financeiro, que o processo que eu criei de conciliação, o processo que eu criei de conferência dos caixas, o processo que eu criei de emissão de nota fiscal, que eu criei 2, 3 anos atrás, quando eu criei esse setor, ele estava sendo executado da mesma maneira que eu tinha criado há 2 anos atrás, há 3 anos atrás. O processo estava o mesmo, só as pessoas estavam fazendo aquilo que foi criado. E eu olhei para aquele negócio e falei, caramba, meu Deus, esse processo ainda está sendo feito dessa maneira. Quando eu criei esse processo há 3 anos atrás, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Eu estou vendo que eu criei um processo muito burocrático, muito complexo de fazer, cheio de cálculos e coisas que não precisam. Tem coisas demais onde eu precisava só coisas de menos. Porque eu já entendi que a produtividade é sempre estar tirando coisa e não colocando mais coisa para fazer, tá? Então, eu vi que a minha equipe, ela continuava sendo boa, continua sendo uma equipe que se destacava, uma equipe que procurava uma melhora, mas eles estavam presos naquele processo que foi criado, aquele modelo que foi criado há 2, 3 anos atrás. Eles dominavam, eu percebi que eles dominam a função que eles têm que fazer, só que de alguma maneira eles não estavam avançando. E aí eu fiquei frustrado, caramba, será que eles não estão conseguindo crescer? Ou não estão querendo crescer? Ou o que é que está acontecendo? Né? Então eu percebi que o processo que um dia foi solução para o meu negócio se tornou uma própria prisão. Por quê? Porque eu criei esse processo há muito tempo atrás. E naquela época, como eu falei aqui, fazia sentido. Era o que dava para fazer. Era uma planilha de conciliação que eu baixava o extrato lá do banco e a gente jogava dentro do sistema e ele fazia a conciliação. Só que o time cresceu, né, foi colocando mais pessoas, mais obrigações, a empresa mudou e o processo ele ficou exatamente o mesmo. Ficou fazendo aquela forma, aquele processo de pagamento, aquele processo de cobrança, aquele processo de conciliação. Ele ficou sendo executado da mesma maneira, ele não evoluiu junto com o setor. Só que o que eu fiquei percebendo? Caramba, eles só estão fazendo o que eu criei há 3 anos atrás. Só que, mesmo que já não funcione tão bem, existe um excesso de fidelidade com a própria ferramenta que eu criei dentro do setor. Por quê? Imaginam aqui os meus funcionários. Caramba, se Rodrigo criou isso, Rodrigo é o dono da empresa, Rodrigo é o empresário, Rodrigo tem muito conhecimento, porque ele estuda muito isso, Rodrigo dá consultoria, então esse processo é o processo perfeito, não tem como melhorar isso aqui. Então, o meu time me respeita e por isso que ele confia no que eu construí. Só que esse modelo acaba deixando ou até impedindo que eles desafiem o próprio modelo que eu criei. Então, se você é empresário e você está tendo essa dificuldade, o seu time está avançando, não está mais avançando como avançava, você tem que parar e se perguntar, caramba, será que eu criei um sistema que todo mundo obedece o que eu criei e ninguém questiona, porque foi eu que criei? É aí que eu acho que a evolução do meu setor travou. Por mais que eu incentive essas pessoas a modificarem, a estruturarem, a criarem os processos, existe por trás uma limitação ou até uma própria crença que por eu ter criado e eu ser a autoridade, porque querendo ou não eu sou o dono e tenho a habilidade suficiente para montar um processo, já que eu sou consultor, como é que eles vão se questionar se tem uma melhor forma de fazer? Entende? Então, eu acho que essa evolução precisa vir do dono. O dono ele precisa revisar o que ele criou, senão ele vai virar refém do passado. E às vezes, essa melhoria do processo, ela não depende de uma nova ferramenta, mas sim de
modificar, de simplificar essa ferramenta que foi criada lá atrás, em qualquer área da empresa, seja um script de venda, seja um abastecimento, seja uma separação de mercadoria, você precisa revisitar esse processo e se perguntar, caramba, como é que eu posso simplificar isso aqui para minha equipe? Como é que eu posso deixar ainda mais simples? Né? Pegando um exemplo, sei lá, um equipamento da Apple, que às vezes nem botão tem. Então veja que hoje a facilidade ela precisa sempre vir em primeiro lugar. Então isso depende de você dizer, caramba, Rodrigo, você é empresário, né? Caramba, o que eu criei que fazia assim, talvez tem alguma forma de fazer isso mais fácil? Entende? Será que você precisa... Será que a gente como empresário não pode... Não, mesmo que a gente deixe essa liberdade explícita, será que de alguma maneira a gente precisa criar constantemente um ambiente que as pessoas se questionem o próprio questionar dos processos, entende? A gente precisa deixar as pessoas livres para se questionar se aquele processo que ela está fazendo é o processo bem-vindo, é o processo correto, é o processo ideal para o momento atual da empresa. O seu funcionário, ele não pode ter medo de sugerir algo diferente do que você criou. E você precisa bater isso na mesma tecla sempre. E mesmo que você bata na tecla sempre, não vai ser sempre que eles vão mudar. Você tem que ir lá e criar essa própria política de revisitar o processo. Isso leva tempo, leva energia. Então não adianta, esse processo é um processo de melhoria contínua, tá? Então não adianta você se questionar muito, porque talvez isso nunca vai acontecer da forma que você gostaria. Por isso que o interessante é que você revise os processos da sua empresa. E quando eu falo um processo, não se concentra só em alguma coisa escrita, tipo um POP escrito, um passo a passo. Às vezes é como se tira uma nota, como se faz um atendimento, como se responde o WhatsApp de um cliente, como, enfim, processos não necessariamente precisam estar escritos, embora seja bom você escrever esses processos. Mas é a forma, as atividades que são executadas no cotidiano da sua empresa. Então, é um excelente momento para você, como empresário, sentar lá no lugar do seu funcionário e revisitar esse próprio processo, tá? Então, é exatamente isso que eu vejo nas consultorias, tá? Empresários com boas equipes, empresários com funcionários motivados, engajados, mas que eles estão presos num sistema que o próprio dono criou. Essa planilha foi o Anderson, foi o Rodrigo, foi o Marcelo que criou, então não posso mudar. Então, pessoas boas também travam, porque elas são pessoas, elas não são computadores, elas não são uma inteligência artificial. Elas também travam na própria estrutura que ela mesma criou, que você criou. Então, por isso que é interessante, para que você revise esses processos, que você crie uma própria rotina de atualização, tá? Inclusive, é por isso que eu criei o Rumo ao Pódio, que é o meu curso, minha escola de negócios, onde eu ensino a quem quer vencer o jogo do empreendedorismo, sem perder o time, sem perder a liderança, sem perder a própria vida e não ficar preso dentro da própria empresa. A primeira turma vai abrir no dia 12/5. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que você acompanhe aí, vai ser um prazer te ver lá. E também eu ensino isso nas minhas mentorias, porque os empresários chegam até mim e às vezes eles não têm essa possibilidade de assistir um curso e querem que eu ajude eles também ali na prática a desenvolver essas estratégias. Então fica aqui também um convite para que você possa conhecer, vai estar o link aqui na descrição. E é para isso que serve aqui esse canal também, caso você não esteja inscrito, tem muito conteúdo gratuito que eu ensino exatamente a como você pode crescer sem carregar um peso gigantesco aí nas suas costas, através de um modelo de negócio que não serve mais para você, tá? Então é exatamente isso que eu ensino aqui nos meus vídeos, na minha mentoria, no meu curso, que vai estar tudo aqui na descrição, tá? Se você tá muito atarefado aí do seu negócio e você não consegue ter clareza necessária de onde é que o seu negócio precisa melhorar, se é no financeiro, se é no comercial, eu preparei um vídeo muito interessante
que inclusive eu mostro na prática como você pode montar um raio-x aí do seu negócio, que eu vou deixar aqui aparecendo aqui no canto da tela para que você possa identificar de uma forma muito simples, através de um diagnóstico aí, que é exatamente o que eu aplico aqui, tanto nas minhas consultorias quanto no Rumo ao Pódio, como é que você pode identificar os gargalos, onde é que você precisa atuar aí mais urgente aí na sua empresa. Então vai estar aparecendo aqui e eu te vejo lá no próximo vídeo.